E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como estamos? Terceiro ano, a ansiedade tá batendo aí no coração? Relaxa, calma, as coisas vão dar certo. Muita saudade de vocês, de verdade. E para o mundo, porque a gente vai falar de uma obra que, meu Deus, que bom que ela existe. Vocês podem achar que é a obra mais louca da vida, não vão achar que é a obra mais louca da vida de vocês, Porque vocês já escutaram John Cage, porque vocês já escutaram quartetos de cordas com helicópteros, porque vocês já escutaram coisas muito doidas. então não vai ser a obra mais louca da vida de vocês, mas ela vai caminhar por aí. Eu falo dessa obra com uma verdadeira paixão, porque a nossa interpretação dessa obra, ela abre um mundo pra gente de possibilidades sonoras, de letra, né, da temática, da música. Enfim, muita paixão por esse repertório do Paz 3 e essa música, ai, que maravilha. Que música é, prof? Me Deixe Mudo, do Walter Franco. Olha só, primeiro a gente tem que conhecer um pouquinho do Walter Franco. Quem que é esse cara, né? Quando a gente trabalhou na aula passada, a música marginal, que não é música de periferia, você já sabe disso, porque a gente confunde, a gente falou do Walter Franco, mencionamos o Walter Franco. Então a gente já sabe de que estética ele faz parte. Preterido pelas grandes gravadoras, a galera olhava e falava bem assim, que coisa estranha, né? O que esse cara tá fazendo, é difícil de ouvir, difícil de rotular, e tão difícil de rotular que a galera, inclusive, assim, a galera que eu falo, né, eu tô falando do pessoal envolvido na indústria fonográfica, o pessoal das grandes gravadoras, os críticos musicais, tá? É desse pessoal que eu tô falando. Eles pegam e falam assim, olha, esses caras aí, eles são os malditos, né? Eu não tenho como definir um gênero para esse pessoal. E aí é onde eles vão parar. Quem é que tá do ladinho dele? O Jardim Macalé, o Tom Zé, o Jorge Maltner, Luiz Melodia. A gente já falou de alguns desses nomes na nossa aula passada. Tô só relembrando rapidinho. E aí o Walter Franco, então, que é um daqueles intelectuais, um daqueles estudiosos de música, ele estudou na USP, ele estudava a parte de artes dramáticas, né, na USP, lá nos anos 70. A gente já tá falando desse período, tá? E aí, o que a gente tem então, né, do Walter Franco para falar sobre ele? Ele vai trabalhar nessa linha experimental de música. Ele vai buscar algumas inovações, ele vai buscar explorar sonoridades, ele vai trabalhar bem nessa linha do que os malditos já trouxeram pra gente e já conversamos. E aí é muito interessante a gente pensar um pouquinho nesse contexto de Brasil, a gente pensar nesse Brasil dos anos 70. Por que é interessante a gente pensar nele? Eu tinha questões musicais bem polarizadas. Então eu tinha um mercado crescente da cultura de massa da época, uma música totalmente atrelada ao mercado fonográfico, uma grande influência do rock estadunidense, tá? E eu tinha um outro mercado de música que se defendia a música popular brasileira, onde surge essa sigla de MPB. E essa ideia de MPB, ela, embora não atinja a grande massa no primeiro momento, né, ela vai ser atrelada à boa música, à música de qualidade. Então, as pessoas cultas, elas vão pro lado da MPB, enquanto as pessoas que vão nessa ideia mais massificada vão pro lado das músicas atreladas à indústria fonográfica, influenciadas pelo rock. Ok, né? Até aqui, tranquilo? Então dá pra gente entender esse cenário, né, de dois tipos musicais que ficam polarizados. E a gente tem os festivais de música da televisão, isso é uma grande atração da época. E os festivais de música, eles atraem muitos artistas e muitas pessoas também, consequentemente, né? Onde a gente tem a premiação da melhor canção, da melhor interpretação, né? Enfim, e esse cenário, ele vai ficar das músicas, dos festivais de música, ele vai ficar basicamente atendendo a chamada música popular brasileira. É nesse cenário que a gente vai ver o surgimento do tropicalismo, um movimento de vanguarda, que vai acontecer no finalzinho dos anos 60, tá bom?
É nesse cenário que a gente vai ver, né, grandes nomes do que a gente chama da nossa MPB hoje surgirem. É ali que vai crescer a Elis Regina, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Jorge Benjor, o Gilberto Gil. Nossa, a memória falhou. Agora tem uma galera que vai aparecer aí. E o Walter Franco, ele vai então aparecer nesse festival com uma música chamada Cabeça. Gente, que música, né? Gente, que música, né? Escutar um pedacinho só, pequenininho. Ouçam. O que tem nessa cabeça, saiba que ela pode, irmão. O que tem nessa cabeça, saiba, irmão. O que tem nessa cabeça, saiba que ela pode ou não. Cabeça pode. O que tem nessa cabeça, saiba, irmão. O que tem nessa cabeça, saiba que ela pode. O que tem nessa cabeça, saiba que ela explode. Cabeça, saiba, não. O que tem nessa cabeça, saiba que ela pode. O que tem nessa cabeça, saiba que ela pode. Ou não. Cabeça. E aí? Já dá pra gente entender um pouquinho, né, do que é o Walter Franco. Com essa música, a gente tem o júri querendo dar o prêmio de melhor música pro Walter, porque eles olham essa música e falam bem assim, cara, a construção dessa música é sensacional. E acho que ele merece o prêmio de melhor canção. Mas a gente tem o público que fala bem assim, de jeito nenhum, imagina. O público todo votando na música Fio Maravilha. Conhecem essa? Tenho certeza que sim. Um pedacinho só pra gente relembrar. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se cantar. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Sabia que vocês conheciam essa, né? Essa música, inclusive, é a que vai vencer o festival, porque acontece toda uma situação meio chata lá naquele momento. Porque a gente tinha um grupo de jurados, e aí a Nara Leão, que estava nesse grupo de jurados, junto com o Rogério Duprá, que é o maestro da Tropicália, que vai ser o cara que vai fazer os arranjos do disco do Walter Franco, ela dá uma entrevista e fala mal dos militares, né, no momento que a gente está tendo um governo militar. E nessa situação, então, é desfeito, né, todo esse grupo de jurados, eles colocam outros jurados, e a música vencedora, então, é a música Fio Maravilha, e o Walter Franco não recebe o prêmio de melhor música. Mas o que acontece? Uma grande gravadora, a Continental, que não olhava para essa galera, né, porque a música deles, não tem lucro, resolve dar espaço pro Walter Franco. Fala bem assim, cara, vem aqui no estúdio gravar, tempo limitado, você escolhe seu produtor, escolhe tudo, você que manda. Imagina, gente, maravilhoso isso. E aí o Walter Franco, então, ele vai gravar em 1973 um LP, um disco, chamado Ou Não. E é nesse LP que vai estar a nossa música, né, Me Deixe Mudo. Os arranjos vão ser do maestro Rogério Duprá, que é o cara que participou ali da Tropicália, fez muitos arranjos. Ele gosta, né, dessa linha mais experimental, mais concreta. A gente já viu o concretismo também naqueles vídeos sobre as vanguardas, né, do século XX. Não viu, não lembra, esqueceu? Vou deixar o link aqui e aí você pode rever isso, tá? E aí, olha essa frase do Walter Franco. Eu vou ler para vocês, porque ela vale a pena ser lida. Buscar a melodia que há num poema. Buscar o poema que há em uma melodia. Ouvir o silêncio. Essa música resume muito, essa música fala muito de Me Deixe Mudo. É sensacional essa frase dele. A gente não consegue rotular essa música, eu não vou ter uma classificação de gênero para essa música, tá? Mas a gente tem que lembrar que o Walter Franco, ele acaba entrando dentro, né, de uma estética, que são os Malditos, essa música marginal, uma música contemporânea, tranquilo? Em relação às características musicais dessa obra, quais são minhas fontes sonoras? Apenas duas coisas, voz e violão, nada mais.
É com isso que o Walter Franco vai fazer a música Me Deixe Mudo. E aí eu já sei que textura é essa, porque eu tenho voz e violão, voz, melodia principal, violão, instrumento harmônico, tá fazendo harmonia, acompanhamento, homofonia. Ah, tá certo, tá super certo. Mas aí eu tenho, olha só, um parênteses para fazer. Eu considero sim a textura homofônica, mas a gente não vai perceber essa textura em todo o desenvolvimento musical, em toda a estrutura. A ideia da construção musical é homofônica, a ideia de melodia principal é de acompanhamento. Mas tem momentos que eu não tenho essa percepção. Por quê? Por causa da estrutura extremamente complexa dessa música. Gente, que estrutura difícil é a dessa música. A gente pode falar que ela tem 3 partes, como se fosse A, B e C. Né? A gente já está acostumado com isso, né? E aí a gente chama de 3 blocos. Só que eles não têm uns limites muito claros em relação entre eles, sabe? De onde começa um, termina o outro, tá? A letra ajuda a gente a entender, entre aspas, a música. Porque a letra é um certo emaranhado, sabe? Então a música vai tendo um caráter progressivo de desenvolvimento. E é assim que a gente vai conseguir entender. A música tem 6 minutos. Então, eu não vou colocar a música completa aqui no vídeo. Eu preciso, como sempre, que vocês escutem a música, porque isso é básico e vocês vão querer escutar essa música. Mas eu vou colocar trechinhos dessa música. Vou começar com a parte A da música. Um trechinho da primeira parte dela. Ouçam. Perceberam que como que começa, né? A gente tem umas notas que elas são aparentemente esparsas, meio separadas, é como se estivesse meio engasgado, né? Não flui o negócio, não sai totalmente ali, tá? E a gente tem essa música, então, espaçada, né, entre notas e silêncio. Essa é a parte A da música. A parte B é o aparente nonsense. Conhece essa palavra? Eu acho ela ótima e sempre que eu posso usar, eu uso ela. É como se fosse meio sem noção, né? Não tem noção. O aparente momento sem noção, sem muito sentido aqui da música, né? Esses poucos ruídos que nós temos, eles começam a ser preenchidos com notas, né? Com sons que eles começam a se aproximar de fonemas, de sílabas. Vamos escutar agora a parte B, que você vai perceber agora, né, que vai começar a ganhar um pouquinho de sentido. Um trechinho da parte B, ouçam. Me pergunte, responde, me procure, não se esconde. Saiba de tudo, fique capaz, me deixe por. Seja no canto, seja no centro, fique por fora, fique por dentro. Perceberam então que o violão ele começou a produzir acordes, a gente começa a entender o ritmo, a voz ela começa a preencher esses espaços, né, que estavam de silêncios, né, esses espaços em brancos. Os fonemas agora eles começam a formar palavras inteiras e frases, eu começo a entender tudo. E aí vem a parte chave desse momento. A gente percebe que, na verdade, até naquela falta de sentido, naquela falta de coerência, a melodia e o ritmo, a harmonia já estava tudo presente. A gente só não conseguia perceber isso ainda. Vamos ouvir mais um trechinho da parte B, onde a gente consegue perceber essa completude. Ouçam. Seja o avesso, seja metade, se for do mesmo, fique à vontade, não me pergunte, não
me responda, não me procure, não se esconda, não diga nada, saiba de tudo, fique calada, não diga nada, saiba de tudo, fique calada, me deixe mudo, seja no canto, seja no centro, fique por fora, fique por dentro. Ouviram? Perceberam que assim, caramba, eu já tava escutando isso, né? Mas ainda tava meio que no vazio, tava acontecendo no vazio. Agora a gente tem isso bem mais completo, bem mais fácil de entender. É como se o Walter Franco, ele desse pra você, ouvinte, pra mim, ouvinte, a oportunidade da gente completar isso na nossa cabeça, né? Meio que isso que acontece. Quando a gente entra na parte C, a terceira parte da canção, então, ela vai fazer quase que uma ideia cíclica. O processo inicial se inverte. Então, tipo, ele começando, né, aquela coisa toda soluçada aos pouquinhos, até que ele tem a música completa, e agora ele vai fazer o inverso. Ele começa, então, a diminuir as palavras, as frases, né? As frases, as palavras, é o contrário, né? Em fonemas, em letras, e isso vai desaparecendo aos poucos até se perder, né? Novamente no silêncio. Até que esse silêncio, ele vai, a gente tem, né? É um fade-in, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo esse volume e vai se perdendo e cada vez menos sons e a gente chega a um silêncio pleno. Então tem um movimento circular, de certa forma, nessa música. A gente pode entender isso. É um pouco difícil a estrutura dela, porque ela está atrelada justamente, né, à questão da sonoridade. Porque a letra é uma só. Eu tenho uma ideia estrófica dela, né? Eu tenho ali 2 estrofes, mas eu tenho essas 3 partes, esses 3 momentos que eu posso dividir a música. É tranquilo de lembrar isso, não é? Eu acho que dá para lembrar com tranquilidade. Em relação à parte harmônica da música, é um pouco estranho a gente pensar na fala de harmonia dela, porque é uma obra que ela dá pra gente a sensação de que é plana, sabe? Ao invés de eu ter aquela ideia de profundidade feita por uma melodia com acompanhamento, lembra quando eu converso com vocês? Imagina que a gente possa transformar esse som em uma pintura. Então eu tenho a melodia em primeiro plano, a ideia do acompanhamento que está ali junto, só que aqui nem sempre eu tenho exatamente essa noção pela forma como a música se desenvolve, pela própria estrutura dela, que é muito interessante, certo? Vale a gente ressaltar e lembrar o seguinte, que eu posso dizer que essa é uma obra densa, uma obra difícil, né, de se escutar e bastante desafiadora em relação à sua análise. Confesso para vocês que ela não é muito simples. E uma curiosidade em relação a essa obra, e que eu acho que vale a pena ser dita, é que ela é a canção com o maior registro de silêncio já feita no Brasil. Ela talvez perca para a música do John Cage, né? Que são os 3 minutos que realmente não se toca nada, que ainda tem um pouquinho de som. E tem um fato interessante, que uma vez o Walter Franco, ele vai junto com alguns amigos à casa do Tom Zé. Lembram do Tom Zé, de Tribunal do Facebook? E aí o Tom Zé chega pro Walter Franco e fala bem assim, cara, o que você faz pra compor música desse jeito? Você escuta John Cage? Fazendo uma referência justamente, né, à música do John Cage lá, aquela que a gente acaba chamando de música do silêncio. Em relação à temática dessa música, que também é muito interessante, muito rica, e vai conversar com outras obras do nosso repertório, como Cálice, Solange, por exemplo, tá? A letra, ela, num primeiro momento, a gente pode falar que ela tá falando talvez de uma canção de amor, que talvez ela esteja falando, né, com alguém do sexo feminino, porque ele tem uma fala, né, tipo, fique calada, né, então tá falando com alguém do sexo feminino, só que assim, quando a gente olha para as canções desse momento, a gente sempre olha pro contexto, né? A gente sempre olha para o contexto, sempre, em todos os momentos. Mas a gente olha ainda mais para a questão do contexto, como que ela se articula nesse sentido. Então, assim, ela é uma obra que foi lançada no momento em que eu já tinha o AI-5, que eu já tinha um pensamento de censura
implementado aqui no Brasil. E os artistas, eles começam então a utilizar essas criações, né, essas composições em letra mais inusitadas, de uma maneira um pouquinho mais criativa, como uma reação mesmo para essa questão da repressão, da censura, é um jeitinho de burlar, digamos assim, tá? Beijo grande, muitas realizações, tranquilidade, calma, paz de espírito, estudem com qualidade. Tchau, tchau.